Olá pessoal, está começando mais um episódio do Alma Livre Cast, seu podcast sobre espiritualidade universalista e independente. E a gente estava sumido, eu estava sumido, né? Primeiramente começando aqui pedindo desculpas pelo sumiço nessa história toda de coronavírus. Fiquei aqui um pouco em transição para trabalhar em casa, né? Home office, que muita gente está fazendo aí agora, já ficando direto no computador. Às vezes dá a impressão da carga de trabalho está aumentando, né, na verdade, mas é porque a gente está lidando com uma nova forma de trabalhar e isso faz a gente ter que aprender novos jeitos de lidar com o trabalho. E aí a gente gasta um pouquinho mais de energia nessas épocas, né? Então, vamos lá. Eu estou trazendo aqui para vocês esse episódio sobre atenção plena na quarentena. Eu andei reparando, eu acho que muita gente está entrando num processo de ficar muito na internet, nas mídias sociais, no YouTube, na Netflix, Amazon Prime, tem que falar todos os concorrentes agora, né? Porque a gente tem ficado em casa para se manter aí no isolamento social e um recurso que as pessoas estão usando para lidar com essa situação é a distração, né? São as mídias. E não é surpresa que a gente está em casa, mas não está necessariamente mais descansado por estar fazendo essas coisas, porque a gente está entrando aí, então num processo de aceleração mental, quando a gente está nessas atividades virtuais, de ficar acessando mídias sociais, internet e tudo mais. E aí a gente está se distraindo para passar o tempo, né? Mas a distração não é necessariamente sinônimo de relaxamento. Então a gente está aí às vezes bombardeando a cabeça, o pensamento acelerado, em lidar com várias fontes de informação diferente. A gente está pensando demais, sentindo de menos, deixando essas emoções, deixando os pensamentos criarem emoções mais densas na gente, com conjecturas sobre possíveis futuros que não são necessariamente agradáveis, ainda mais com a questão do coronavírus e das crises que podem surgir em relação a isso, crise financeira, crise da saúde, né? E a gente fica nesse turbilhão de informação e a mente fica agitada e a gente fica se prejudicando mesmo sem sair de casa. A gente está lá no nosso cantinho e ainda assim está lá com essa cabeça criando ansiedade, outros estados psicológicos aí não muito saudáveis para nós. Então, por isso que eu resolvi trazer para a gente essa questão da atenção plena mais uma vez, para a gente ver como é que a gente pode trabalhar isso no aqui e agora da quarentena. Falando em atenção plena, então, a gente primeiro vai começar a falar sobre essa questão das conjecturas sobre o futuro. Porque uma das coisas principais que tem pegado mais é realmente a gente não ter um controle, não saber o que vai acontecer, não poder planejar alguma coisa porque a gente não sabe quando que vai acabar a quarentena, quando que a situação do coronavírus vai estar sob controle. E essa questão de não ter controle para muita gente é um problemão. E aí a gente precisa começar por este ponto já, imediatamente, com a questão da atenção plena. Quando a gente fala de meditação e de atenção plena, a gente está tentando, ao máximo possível, trazer a nossa mente para o aqui e agora, de fluir com o momento presente, sair do futuro, sair do daqui a pouco, sair do passado, sair do que aconteceu ontem e entrar no fluxo da sensação total do momento que você está no aqui e agora, pois este é o único momento que existe e que sempre existirá. O futuro, quando ele for acontecer, ele vai acontecer no aqui e agora, e o passado só pode acontecer no aqui e agora. E a gente saber lidar melhor com o aqui e agora, perceber, sentir, atuar neste momento é o que vai nos habilitar a lidar melhor com qualquer coisa que venha acontecer no futuro. Então, essa coisa de não ter os olhos lá na frente, lá no que vai acontecer depois, vai nos ajudar a tentar ter mais paz neste momento presente. Então, primeiro ponto, abrir mão de saber o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer. Abrir mão de ter esse controle, de ter que, calcular e já saber o resultado da equação de adiantado sobre o que pode vir ser o resultado do que está acontecendo agora. Porque a gente fica então criando aí conjecturas e possibilidades e várias situações imaginárias
e muitas vezes elas não vão se realizar e a gente já está num processo emocional abalado por causa dessa conjectura, desse pensamento que cria essas emoções em nós, que cria os efeitos físicos como se já tivesse acontecendo, porque o nosso cérebro ele não sabe diferenciar muito bem entre o que é real e o que é uma imaginação, uma fantasia sua. Para você testar isso que eu estou dizendo que o cérebro não sabe diferenciar e que ele vai produzir isso tudo, imagina só, pense, experimente fechar os olhos e, se você não estiver dirigindo, claro, fechar os olhos e tentar imaginar o limão na sua frente, num pratinho, e você tem uma faca e você vai cortar o limão na metade, no meio, vai pegar aquela metade do limão e colocar na boca e dar uma mordida bem gostosa, assim, ó, com força, neste pedaço de limão. Provavelmente, se você fez isso direitinho, a sua boca deve estar salivando neste momento. Por que que você salivou com algo que não existe, que não está aqui, que está puramente na sua imaginação? O seu cérebro começa a te preparar para lidar com aquela situação, mesmo que aquela situação seja ainda somente em estado imaginativo, somente na sua mente. Então, quando você também começa a imaginar um perigo futuro, o seu corpo já começa a produzir os hormônios de estresse que são feitos para lidar com a luta que vai ser realizada frente àquela dificuldade que apareceu na sua frente, mesmo que ela tenha aparecido somente na sua tela mental. Então a gente está muitas vezes lutando com fantasmas, lutando com monstros no armário, com monstros embaixo da cama, que nos fazem ter todas as emoções, sendo que provavelmente ele nunca vai estar realmente presente ali. Então a gente, com medo, com essa coisa muito pavorosa, né, que faz a gente congelar e se imobilizar, é como se a gente desse poder ao mal, né, desse a força para aquela coisa que a gente imagina que tem poder para nos abalar, para nos alejar, nos danificar. E a gente está dando esse poder porque é como se a gente já estivesse se danificando só de imaginar a situação, né? A gente já está se colocando numa situação de impotência, já está se colocando numa situação de não posso viver, não posso ser, não posso me sentir bem, não posso estar bem, porque existe ali uma possível situação acontecendo no horizonte, né? Então, o que que a gente faz? Como fazer então essa meditação para abrir, para sair dessa situação de ficar projetando o futuro? As meditações, todas elas, inclusive a atenção plena, se baseia em você voltar para os seus sentidos, você sair do sonho da sua cabeça, da fantasia, da imaginação, da conjectura, e tentar sentir o aqui e agora. Porque os sentidos estão sempre no aqui e agora. Quando você vai focar, eu vou ver o que eu estou sentindo de frio ou de calor. Você não vai para o futuro ou para o passado, você vai para o aqui e agora. Eu vou ver como é que está a minha respiração. Não tem como você ir para a sua respiração do passado e do futuro. Você vai para a sua respiração no aqui e agora. Por isso que a respiração é um dos pontos focais de toda a meditação de atenção plena, porque você não tem como planejar dar uma inspiração diferente no futuro e ficar se arrependendo da forma como você respirou antes. E também é um processo que pode acontecer de forma consciente ou inconsciente. E isso tem um impacto forte sobre a questão mental do nosso estado de piloto automático ou de lucidez, de consciência, de percepção, de atenção plena mesmo. Então a respiração, geralmente a gente está fazendo ela de forma inconsciente, a gente não está prestando atenção, está no piloto automático. Mas ela é uma das poucas coisas que a gente tem no nosso organismo que pode estar no piloto automático ou pode estar no modo consciente, de acordo com a sua intenção de colocar a atenção naquele processo. Então, prestar atenção na sua respiração, aonde você estiver, com que emoção você estiver e você resolver fazer esse exercício de prestar atenção na sua inspiração, sentir o ar passando pelas suas narinas, tentar focar no seu abdômen, tentar respirar de forma diafragmática pela barriga, né? Com a barriga e não com o alto do pulmão, né? Com o alto do tórax, de uma forma que te tranquiliza mais com essa respiração diafragmática e prestar atenção nesse processo.
Esse aí é o primeiro passo essencial de tentar acalmar a mente. Pode ser feito até quando nós estamos tendo algum ataque de pânico, ataque de ansiedade, né? Crise de ansiedade. E fazer essa respiração, às vezes contar essa respiração também é interessante para aumentar o seu foco no aqui e agora, neste momento presente. Então você pode inspirar contando até 4, segurar por 2 segundos e expirar contando até 6. Então 4, 2, 6. Há psicólogos que garantem que esta estratégia do 4, 2, 6 é muito poderosa para diminuir essas crises de ansiedade no momento que a gente as tem. Então, foco na respiração é onde você estiver, você pode fazer esse exercício sem ninguém nem perceber que você está ali fazendo uma prática de atenção plena, uma prática de meditação. Então, uma outra questão que eu gostaria de trazer, esse é o básico, né? Eu já falei algumas vezes do exercício de meditação, de respiração, e outros que eu quero trazer muito para essa questão do aqui e agora são a visão e a audição, porque a gente também tem esses processos de modo automático, piloto automático, e a gente não presta muito atenção nesses sentidos. Tudo que a gente tem assim, que a gente já está acostumado, que a gente vai se habituando, a gente vai se anestesiando muitas vezes pela coisa da repetição, e você achar que já conhece, já é familiar, já está ali constantemente, então você já vai no piloto automático, já não dá atenção, não dá bola, já se acostuma e não tem uma percepção mais apurada, mais detalhada sobre os processos nossos básicos, até instintivos, que estão acontecendo de forma inconsciente. Então vamos trazer a nossa consciência para esses dois, que são os principais sentidos que a gente tem, que são visão e audição. Como é que eu posso fazer uma meditação com base na visão? Eu creio que ensinando para você essas estratégias aqui de meditar com a sua visão, olhando para as coisas, você vai descobrir, mesmo em casa, mesmo trancafiado em casa, como que a gente pode identificar qualidades, características, defeitos, às vezes, né, algumas falhas ou algumas qualidades em coisas na nossa casa, ao nosso redor, que a gente nunca tinha parado para ver antes e que estava ali o tempo todo na nossa cara e a gente não viu, não reparou, não percebeu. Então você vai olhar para a sua forma de olhar, você vai perceber a sua visão. E como é que a gente pode fazer isso? Você vai primeiro olhar de forma relaxada, tranquila. Toda a questão da percepção, da atenção plena e das meditações precisa ser uma percepção trabalhada de forma tranquila, relaxada, em que a gente vai vendo as coisas, não fazendo esforço para fazer a prática em si. Então, a gente, de forma relaxada, a gente pode olhar para as coisas à nossa volta em silêncio, sem televisão, sem Instagram, sem Facebook. A gente vai perceber os efeitos de luz e sombra. Aonde você estiver, você pode tentar olhar onde está batendo luz, onde está tendo sombra, textura das coisas. A gente pode ver questão de profundidade, de distância, e a gente vai tentando então fazer uma apreciação dessa visão, como quem estivesse olhando para uma obra de arte. Quando a gente vai ser assim um estudante de arte ou um apreciador, um estudante sobre estilos de pinturas diferentes, né, do estilo de um artista, e a gente começa a avaliar uma pintura e a gente vai tentando perceber os traços do pincel daquele autor, daquele pintor sobre a tela, a mistura das cores, a mistura dos tons, a perspectiva que ele resolveu colocar naquela pintura, naquele quadro. E a gente vai tentando então fazer essa apreciação, essa percepção dessas características, dessas qualidades. Só que agora você vai fazer isso sobre o seu momento presente, sobre o seu ambiente ao seu redor, sem precisar de uma obra de arte de um pintor famoso, porque você tem a obra de arte da vida em si ao seu redor agora, aqui e agora. Então você vai passar 5, 10, 15 minutos, 20 minutos fazendo essa apreciação, que pode ser até combinada com um chá ou com um café. Eu costumava fazer essa minha meditação, a meditação do café. Eu ia para algum café,
preferencialmente um café perto de um lugar com natureza, ficava lá sozinho, em silêncio, apenas observando a paisagem e tentando fazer essa percepção tranquila do ambiente ao meu redor, sem fazer esforço, de forma relaxada e tentando simplesmente fazer essa apreciação das qualidades do aqui e agora. Se a gente faz isso, a gente costuma chegar num ponto e que eu costumo dizer que é olhos de turista. Olhos de turista no sentido de que quando a gente viaja, a gente vai para algum país no exterior ou a gente vai para uma outra cidade que a gente nunca esteve antes, a gente faz isso de forma mais automática, mas sem perceber que está fazendo esse foco na nossa percepção sensorial, principalmente da visão, porque é tudo novo, é tudo diferente que a gente nunca viu antes. Então a gente está querendo absorver, tentar trazer para o nosso conhecido, para o nosso campo de conhecimento daquilo que está ali presente. O problema é que quando a gente faz isso com frequência, a gente se acostuma, como eu falei, a gente pega o hábito de já ter estado naquele local e a gente vai se anestesiando para essas coisas, né? Então, voltar o foco para a sua atenção plena, para a sua visão e também para a sua audição, que daqui a pouco eu vou falar, pode abrir aí uma sensação de que eu sou turista apreciando o aqui e agora, sendo que esse aqui e agora é o local que eu moro há 20 anos e que eu estou passando a enxergar com olhos diferentes. Tem até a frase lá do Marcel Proust, que a verdadeira viagem de descoberta não é ver novos horizontes, mas é enxergar com novos olhos. Então, como que a gente pode ter novos olhos frente de uma situação diferente? O que está aqui no aqui e agora imediatamente diante de mim, e não no futuro distante, não numa realidade virtual. E aí você começa a reparar que a realidade real, distante da virtual, é muito mais rica do que você poderia imaginar. É muito mais cheia de vida e cheia de energia presencial do que você percebia, do que você estava sacando antes, né? Em que a gente não necessita necessariamente ficar o tempo todo fugindo do aqui e agora com distrações, porque eu me sinto entediado de estar no silêncio, sem uma televisão, sem uma mídia social ou sem qualquer coisa do tipo. Então, essa capacidade de estar consigo em silêncio, nessa apreciação do momento presente, e é uma habilidade que pode ser desenvolvida nesses momentos de quarentena e que vai ser essencial para lidar com esse estresse, com esse desgaste energético mental, e que vai ser uma habilidade que vai ser boa para você não só nesse momento de quarentena, mas também quando ele acabar, para a sua vida inteira, se você estiver utilizando esse tempo bem utilizado, porque você continua treinando o seu cérebro a desenvolver novos hábitos, mesmo neste momento de quarentena. Que hábitos que você está treinando o seu cérebro a desenvolver agora? Você está treinando ficar mais distraído para a vida, porque você quer se anestesiar frente à situação de crise, ou você quer ficar mais perceptivo de forma tranquila do que tem aqui e agora, conseguindo inclusive apreciar de forma mais tranquila, apreciar a vida de forma mais presente e não ficar simplesmente correndo por um possível futuro que vai acontecer. E agora esse possível futuro que a gente sempre corria atrás, de repente não existe mais, está cancelado temporariamente e a gente é obrigado a ver o que a gente tem e de alguma forma ser grato, ter esse sentimento de gratidão pelo momento presente, pelo que a gente tem, pela vida em si, como ela é, pelas sensações que nós temos no aqui e agora. E qualquer futuro maravilhoso que a gente tinha planejado, que a gente vive perseguindo, só vai ser prazeroso exatamente para a gente no aqui e agora se a gente tiver essa abertura de percepção, de sensação para degustar esse momento quando ele acontece no aqui e agora, no presente. Se nós não temos a capacidade de degustar o aqui e agora, pode acontecer o que quer que aconteça no futuro como algo grandioso que vai nos excitar por um curto momento e logo nós vamos nos anestesiar novamente para esse aqui e agora e vamos necessitar de um novo projeto, de um novo futuro supostamente grandioso para nos excitar novamente e vamos ficar nesse círculo vicioso de correr atrás do desejo, da busca de uma superexcitação
porque os nossos sentidos estão anestesiados, então precisamos de mais e cada vez mais. Né? O que acontece aí com qualquer vício, com qualquer droga, quando a gente está ali no exagero e já não se satisfaz mais. Então, essa prática de percepção da nossa atenção do aqui e agora também nos serve para fazer essa limpeza desses sentidos, para que a gente possa então voltar a ter essa degustação mais clara do que a gente tem ou do que a gente experimenta, sem que a gente precise de grandes emoções, de grandes excitações, de grandes histórias e de grandes coisas e de grandes objetivos, né? A gente começa a degustar o pequeno, o aqui e agora também é isso de você perceber prazer dessa simplicidade pura do presente, tranquilo, pacífico, com acalmia e com tranquilidade. Então, outra meditação. Esse áudio vai ser um pouquinho mais longo para compensar então aí meu tempo de distância de gravar podcasts, porque eu prometi que eu ia falar sobre outra meditação que é com a audição e eu não quero encerrar antes de falar sobre ela também. Então eu falei sobre perceber as nuances com a visão, de você fazer essa prática durante 15 minutos, pelo menos. Outra prática é da audição. Você vai simplesmente ouvir todos os sons, desliga a televisão, desliga o celular, desliga tudo. Esses sons se referem aos sons ambiente. E você vai ficar simplesmente prestando atenção aos sons de tudo ao seu redor, sem dar nomes, sem julgar se aquele som deveria existir ou não, sem julgar se aquele som é agradável ou desagradável, simplesmente ouvindo como quem estivesse ouvindo música, apreciando música também, né? Mais um processo de apreciação neste momento, em que você simplesmente percebe essas nuances, percebe esses sons, essas características sonoras, e você está presente sem dar nomes, sem julgar, sem atacar, sem precisar sair correndo para fazer alguma coisa. Você está simplesmente ouvindo o aqui e agora. Eu percebi que fazer esse processo de ouvir o momento presente em termos de atenção plena também é interessante quando você está fazendo alguma coisa. Digamos que você vai lavar louças ou você está fazendo qualquer coisa e você resolve, com a sua intenção, prestar atenção nos sons e você não vai perder nenhum som daquilo que você está fazendo. Você começa a ver como que há uma riqueza de sons em tudo que você faz e como que isso te traz para um alinhamento para o presente de uma forma mais intensa também, tirando a sua mente do turbilhão dos pensamentos, das histórias, das conjecturas, das imaginações, dos julgamentos e trazendo de volta para esse fluxo do momento presente mais uma vez, dando uma trégua para o seu cérebro, dando um descanso mental para você, trazendo então você de volta para essa percepção do aqui e agora pelos sons. E aí você pode então fazer isso com qualquer situação, mesmo caminhando, mesmo andando, você percebe então os sons dos seus passos, o som daquilo que você mexe aqui com qualquer coisa. Eu mexendo no microfone, o cabo do microfone aqui passando pelo chão, e qualquer situação, qualquer som que você percebe, sem ficar rotulando, sem ficar tentando conversar na sua cabeça sobre aquele som, falando para você mesmo, esse é o som de XYZ, esse é o som de uma moto, eu acho que isso foi um carro, eu acho que isso foi alguém batendo na porta, poxa, mas não deveria bater a porta, né? Aí você vai e fica irritado com a pessoa que bateu a porta. Não é essa a intenção. A intenção é realmente simplesmente perceber de forma não reativa, sem julgamento. Simplesmente estar ali e sacar o seu ambiente todo ao seu redor. E aí a gente vai então entrando nesse contato com o seu ambiente, com o ambiente do aqui e agora, que vai te tirar do cenário imaginário e vai te colocar nesse cenário presencial, que é o único verdadeiro, o único real, é o aqui e agora. Mas a gente não deve se preocupar sobre o futuro? A gente deve se preocupar até certo ponto, até certa medida. A gente precisa ser prático nesse sentido, né? O que eu posso realmente fazer em relação de precaução, em
planejamento sobre os passos a serem tomados. Ok, eu devo tomar esses passos, devo fazer essas precauções. Além disso, já é imaginação, já é medo, projeção, preocupação sobre uma situação que não aconteceu, não sei como vai acontecer, não sei se vai acontecer, e aí eu fico tentando ver outras variáveis em cima de coisas que ainda não existem, né? Como que eu agiria se fosse assim, assim, assado? E aí a gente fica tentando viver várias vidas ao mesmo tempo, vários cenários imaginários ao mesmo tempo, e a gente não tem energia para isso. A gente vai gastando, se exaurindo em termos de energia com essas preocupações, e a gente vai perdendo essa capacidade de lidar, de apreciar o que tem aqui e agora, que é essa capacidade de agir com o que eu tenho, de dar um passo de cada vez e dar esse passo com maior consciência e lucidez possível e trazer de volta a minha mente para a tranquilidade de esperar o próximo passo. Então essa questão de estar tranquilo em não saber o futuro e não ter o controle do futuro é como se a gente deixasse de ser alguém que é uma pessoa que calcula as coisas, né? Deixando de ser um contador do futuro, deixando de ser um matemático, digamos, do futuro, e passando a ser um artista, né? Um dançarino do futuro, um surfista do futuro. O que eu quero dizer com dançarino, artista, surfista? Não dá para prever como vai ser a onda quando você é o surfista, né? Não dá para calcular a próxima onda. O que dá é para você subir em cima dela e você surfar da sua melhor forma possível, de acordo com o movimento dela, de acordo com a direção para onde ela está indo. Eu vou dar o meu melhor, mas eu não posso garantir o que vai acontecer, para onde essa onda vai. E na dança a mesma coisa, né? Eu vou fluir com a música e eu não posso controlar. Se eu ficar me controlando demais, calculando demais os próximos passos, né? E em vez de sentir, ficar na cabeça, no cálculo, na projeção, você não flui com a coisa, você não age de forma espontânea com aquilo e você fica preso, travado e não consegue lidar com a situação porque você não tinha pensado, não tinha calculado, não tinha estudado aquilo com antecedência, né? Então que a gente possa aí fluir com a vida de uma forma mais tranquila, tentando trazer esse perfil mais surfista, percebendo que a onda está grande, que eu não sei para onde a onda está me levando, mas acreditando, confiando na minha habilidade de surfar essa onda, com os passos que eu vou dando a cada momento no presente para me manter equilibrado no aqui e agora, me manter em cima dessa onda no máximo de equilíbrio possível, no máximo de fluidez possível, sem me deixar cair, sem me deixar abalar, porque eu estou tentando adivinhar para onde a onda está indo e eu não consigo. E aí eu tenho medo porque eu não sei do futuro. Eu sei que a onda vai acabar, que eu sei que a onda vai descer e eu vou descer também dessa onda, né? Mas enquanto eu estou em cima dela, eu faço o meu melhor e eu tento apreciar a paisagem à medida do possível, sabendo que eu preciso também dar os meus passos para me manter bem equilibrado, para me manter de forma segura, de forma a não me dar mal, de forma a não me quebrar todo, né? Mas ao mesmo tempo também não me exasperando em não ter uma conjectura sobre o futuro. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que essas meditações possam ajudar vocês nesses momentos. Eu recomendo fazer as meditações pelo menos 2 vezes ao dia, uma ao acordar e outra antes de dormir. Por quê? Antes de dormir pode ser o momento que você está levando aí esse fluxo de turbilhão de pensamentos para a cama, para o sono, não consegue dormir direito, você acaba determinando qual vai ser a qualidade do seu sono com base nesse turbilhão, nessa coisa que está na sua mente. Então, fazer a meditação antes é uma forma de você direcionar a sua mente, de você com a sua intenção, você define qual vai ser a sua colocação mental na hora de dormir, que precisa ser um modo relaxado. E de manhã a mesma coisa, né? A gente acorda de manhã, começa a entrar já no piloto automático e vai entrando no turbilhão. Então, fazer essa meditação logo ao acordar, ou pelo menos logo após fazer as suas
necessidades, né? Após ir ao banheiro ou após o café da manhã também. Sentar para meditar, você está definindo qual vai ser a sua postura mental, você está com a sua intenção com essa prática da meditação, colocando como que você deve se sentir, colocando qual vai ser o seu comportamento, a sua atitude cerebral, mental diante da vida, e aí depois você vai fazer as coisas da vida, vai lidar com a vida já com essa atitude. E durante o dia, várias vezes, né, foco na respiração, lembrar, prestar atenção no aqui e agora, ver como a sua mente está olhando para o aqui e agora e ver se você não pode fazer diferente, relaxando, abrindo mão de coisas que só sugam sua energia sem ter nenhuma utilidade real, prática para você. Ok? Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.